Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cartão meio campozinhos. Eu sou o Patias e vou estar trazendo a análise pro meio campo para a rodada 20. Para quem tá chegando agora ao Cartologia, seja muito bem-vindo. A nossa missão é te empoderar com as melhores análises para você fugir daquela barrinha de média que não ajuda em nada no aplicativo e esse monte de achismo que tem pelo YouTube aí. A gente preza por análises concretas, profundas, mas com muito bom humor. Para você que já conhece a gente, já sabe o esquema, curte, comenta, se inscreve, ajuda a gente a chegar na meta dos 2.000 inscritos. Tá chegando. Confere a gente também no Instagram, no @cartologiafc, e no nosso Telegram, que a gente vai divulgar todos os gráficos, análises, PDFs, tudo 100% de graça, que não tem grupo de sócio. Aqui é dica de um cartoleiro para o outro. Para quem já conhece, a gente já divulga desde já nossas dicas seguras para a rodada, aqueles que a gente tem mais confiança e tem os confrontos mais favoráveis, beleza? Vai ser o glorioso Vina do Ceará, o Patrick, que vai estar tentando cobrir o espaço do que seria o Galhardo. Não falo o nome dele, não vou falar o nome do Galhardo. Tá muito recente a ferida ainda. A gente vai deixar curar um pouco mais. E a gente vai completar com o glorioso Joseph Rafael, do meio campo do Palmeiras, que tá encarando o glorioso Vascão, que não tá numa fase tão gloriosa assim. Mas antes da gente cobrir os próximos nomes nas nossas dicas moderadas e mais ousadas, vamos dar uma olhada no nosso mapa de confronto. Pra quem não conhece, o mapa de confronto funciona da seguinte maneira: quanto mais pra direita tá um time, maior a média de pontos cedidas pelo adversário dele nesse jogo. Então, por exemplo, o Atlético Goianiense, que vai estar encarando o glorioso Corinthians, tem um dos melhores confrontos, com o Corinthians, um dos times que mais cede ponto para meio campo jogando fora de casa, seja por desarme. Calma, a gente vai olhar o perfil exatamente. Quanto mais pro alto tá um time, maior a média de pontos executado pelo meio de campo deles. E aí você vai ver meio de campo como o Inter, como o Fluminense, como o do Flamengo, em que você tem notórios bons pontuadores no meio campo, como Galhardo, Nenê, Everton Ribeiro, respectivamente. O que a gente tenta cruzar? Quem tá mais pro alto e mais pra direita. E aí aquele quadrante verde ali, que são os confrontos favoráveis. Os outros confrontos tem as legendas aí. Em geral a gente procura sempre no verde, dá uma olhadinha no amarelo, no azul, e tenta tomar muito cuidado quando a gente entra no território vermelho, apesar de que a gente já pegou peças muito boas no território vermelho. Então os times que eu vou estar cobrindo aqui é o seguinte: vou estar falando um pouco do glorioso Galo. Eu acho que tem o confronto é difícil, mas tem um nome que sobressaiu. Vamos estar falando sim do Flamengo. Vamos falar com certeza do Ceará. Eu acho que essa é uma das rodadas pra gente ir num nome interessantíssimo no glorioso Atlético Goianiense. Eu juro que procurei. Eu naveguei por entre as entranhas da Vila Belmiro para tentar achar um meio-campo, mas nada conseguiu me fazer escalar um meio-campo. Sinto muita falta do Carlos Sanches de 2019, mas infelizmente o Pituca de 2020 está muito longe de conseguir entrar numa dica do Cartologia. Vamos estar dando uma olhada no São Paulo, que tem um dos confrontos mais antecipados da rodada pelos cartoleiros, que é o que a possível gastrite está vindo aí, e o glorioso Palmeiras, que está num confronto, não tem um meio de campo tão exímio. Acho que Rafael Veiga tem feito algumas malandragens por aí, mas não é um dos melhores do campeonato, mas tem um confronto muito favorável encarando o Vascão. É nítido falar, e a gente vai comentar bastante disso no vídeo de ataque, confere lá, que o ataque para os times visitantes contra o Vasco não mandam muito bem. Agora, os meios de campos visitantes acabam tendo muitas oportunidades por algumas falhas notórias aí do time do Vasco. Beleza? Vamos então falar do primeiro confronto? O primeiro confronto vai ser, que a gente comentou ali, vai ser o do Ceará. Patinhas, que tabela gigantesca é essa? Como funciona a tabela, beleza? A gente mostra, do ponto de vista do adversário dele, o do Sport, quem foram os maiores pontuadores por posição quando o Sport estava jogando de visitante. Então, por exemplo, o último maior meio-campo que pontuou contra o Sport foi o Franco, que fez simplesmente 1.06. Então foi um jogo que o Sport, jogando fora de casa, soube sufocar muito bem. E o que é legal nisso daqui é a gente tentar ver uma certa tendência. Pô, se um time eternizou muitos meios campos ou muitos laterais, etc. Como é o vídeo é de meio, vamos prestar atenção na segunda coluna aqui. Então a gente está falando de um time que já tomou 2 gols do Felipe Bassi, na icônica segunda rodada do Brasileirão, que enganou todo mundo. Depois tomou o gol do Jorginho, o Matheus Gatezani garantiu muito desarme. É um time que tomou o gol do Zé Rafael, mas ele foi expulso e fudeu um monte de gente também. Teve o gol do Diego, teve o gol do Heiler também. Então, assim, é um time que já tomou muito gol de meio campo. Mas pra gente garantir mesmo o perfil, a gente vai pro nosso radar. Como funciona o radar pra você que tá chegando aqui pela primeira vez? É o seguinte, você vai ver que nas pontas aqui da bola tem todos os scouts mais importantes do ponto de vista positivo para os meios campos.
O polígono azul, ele representa a execução. E aí você vai ver que em cada nívelzinho que ele se encontrar é quantos por cento acima da média aquele time tá pro meio campo na execução de cada um dos seus scouts. Caralho, que de porra nenhuma. O que eu tô falando é o seguinte, aqui ó. Você tá vendo que em assistência o polígono azul tá batendo quase no 20 aqui? Significa que o meio campo do Ceará executa 20% mais assistências do que a média do campeonato, beleza? E o polígono laranja? O polígono laranja do ponto de vista de cedido. E aí você vai ver que ele também está muito próximo aqui, o que significa que o Sport cede 20% mais desarmes para o meio campo do que comparado com a média do campeonato. E o que a gente tenta buscar aqui então? Setinhas que estejam na parte verde do gráfico coincidentes, ou pelo menos que elas estejam apontando as duas para fora da bolinha vermelha. Tudo que está dentro aqui dessa bolinha vermelha significa que está abaixo da média, tal como é o caso, por exemplo, de falta sofrida com relação ao Ceará. O Ceará ele recebe bem menos falta sofrida do que os outros meios campos que a gente vê aí no campeonato, beleza? E o que é legal da gente ver aqui é que a gente tem um match em gols e assistências, porque tanto o Sport toma muito gol, como o Sport tanto o Sport cede muito gol por meio campo, como o Ceará também faz muito gol. Isso acontece tanto em assistência e gol e com finalização defendida. Então o perfil que a gente está buscando, você pode ver que desarme, por exemplo, apesar do Ceará estar acima da média, o Sport cede abaixo da média. Então o perfil que a gente está procurando aqui é o finalizador goleador. E aí quando a gente fala isso, não tem nenhum nome que não sobra, a não ser o glorioso Vinícius. Patinhas, quanto gráfico, explica rápido como funciona aqui. A gente olha para cada um dos scouts, a média dele por jogo, e aqui a gente faz um plot? A gente faz um desenho do gráfico da média dele comparado com a média de todos os meios campos do campeonato e a média dos top 30 meio campos do campeonato, para ver se o cara de fato está no Olimpo do meio campo, se a gente está numa tendência aí para tentar ver como que a média dele está evoluindo. Parece o gráfico de barra, não é o gráfico de barra porque tem escala e tem discriminação e isso ajuda na nossa análise. Então o que a gente está mostrando? É o cara do desarme? Não é o cara do desarme, mas também a gente não está buscando desarme, por quê? Porque o Sport não cede tanto desarme assim. Por isso que a gente não está indo falar de Fernando Sobral, a gente está indo falar de Vina. É um cara que está na média aí fazendo uma assistência a cada 4 jogos e uma média fazendo quase um gol a cada 2 jogos. Tá absurdo, aqui é por pontuação, então o cara faz na média 3 pontos por gol por jogo. E olha isso daqui, finalização para fora, na média 2 por jogo, na média. Significa que quando o cara tá jogando em casa com um jogo favorável, ele pode quase dobrar isso daí. Finalização defendida, na média, uma finalização defendida, né, mais ou menos aqui, perto de 1.2 por jogo. O que eu gosto bastante nele? Falta cometida e cartão amarelo é bem baixa, ele não é um cara que agride tanto os times adversários. Isso é excelente pra gente não ver aquele cartão amarelo pintando. Fala do vermelho, do Galhardo. Exato, para não ver também o cartão vermelho pintando ali. O que me deixa incomodado com ele é que a média de passe errado está muito mais alta do que eu gostaria. Ele está na média errando 9 passes, o que significa que se for um jogo mais truncado, ele pode errar até 10, 12, e aí, pô, é menos um ponto só de falhas técnicas. Mas é um cara que tá numa excelente fase, tem um dos confrontos mais favoráveis aí da rodada, tá numa média de gol bizarro e é um excelente finalizador. E é curioso você ver, porque o Ceará ele tem umas peças interessantes. Ele tem o Léo Chu, ele tem o Kleber, mas ainda assim o Vina acaba tendo muito espaço. E eu agrego isso muito às oportunidades de laterais. Acho que Samuel Xavier e Bruno Pacheco têm características ofensivas muito boas que ajudam essa bola a recuar e ter o bate de fora da área, que é onde o Vinícius tem se destacado mais. Beleza, próximo jogo que eu quero destacar é do glorioso Internacional. Agora a gente já sabe ler a tabela, vamos passar bem rápido por isso e vamos ver como que é o histórico do Curitiba jogando como visitante com relação aos meios campistas. Então no começo do campeonato foi uma mãe, Rodriguinho fazendo gol, Gabriel fazendo gol e recentemente tem sido uma mãe também. Então o Vinícius fazendo gol lá, quem não lembra dele, Patrick de Paula 8.2, Michel Araújo 11 pontos. Esse Ignacio Jara fez o gol, mas eu não vou usar Ignacio Jara como argumento pra nada, beleza? Então eu falo o seguinte, já teve alguns gols sofridos, mas também já teve umas rodadas que foi um carrasco aí. Então, por exemplo, o melhor pontuador nesse jogo aqui do Grêmio foi no meio campo, foi o Robinho com 0.6. Então, muita cautela. Fato é que quando a gente olha o radar, qual que é o tipo que a gente está buscando? O Inter, ele se destaca muito na execução, isso é óbvio. O cara tinha o Deus Galhardo, não fala dele, desculpa. Ferida tá recente. Mas o fato é que o meio do Internacional, puxado pelo Galhardo, tem muita assistência e muito gol. Você pode ver que em gol ele tá mais de 100% acima da média do campeonato, que é um negócio absurdo. E quando a gente olha aqui o polígono laranja, que é o do ponto de vista cedido pelo Coritiba, a gente tem oportunidades também em assistência em gols. Só que a gente não tem mais nada. Então a gente pode ver que é um jogo assim, ou rola o gol e o cara se eterniza fazendo uns 10 pontinhos ali,
ou senão ele leva para casa amargurado. Eu entendo que numa medida que a gente não tem o Galhardo e a gente tá vendo um Inter que vai tentar fazer o jogo rodar mais, porque tá pressionado pelo São Paulo, pelo Flamengo, pelo Atlético Mineiro no campeonato, eu tô fazendo aqui um julgamento de hipótese que o Patrick vai tomar uma atitude mais finalizadora e mais incisiva, menos sustentação como ele é do lado do Galhardo, beleza? Tanto é que grande parte dos desarmes vem dele. Mas eu gosto também dessa característica que traz um pouco de segurança. Se a gente olhar o gráfico dele, e esse é o número que dispara aqui, ele tem na média quase 4 desarmes por jogo. Você pode ver que a média dele tá numa ascensão aqui e recentemente ele entrou no Olimpo do meio campo, sendo um dos top 30 melhores jogadores da posição aí. Ele tem também bastante assistência, tal como a gente viu do Vina, também 1.25, claro, bem menos gol, porque o Vina tem muito mais representatividade do ponto de vista de gol pro Ceará do que o Patrick, mas a gente tá falando de um cara que tem muito desarme, o que é muito seguro pra gente. O que tem acontecido? Ele tem aumentado o volume de faltas dele, mas isso não tem correspondido no cartão amarelo. Então é aquele meio pontinho que te irrita, mas não é o menos 2 que te deixa depressivo. Você pode ver aqui que ele tá com quase metade dos passes incompletos do ponto de vista do Vina, então tem um rigor técnico muito maior aí, por isso vai ser um dos nossos dicas seguras, um cara que já se eternizou em rodadas passadas e vai estar tendo que cobrir os gloriosos chinelos de Thiago Galhardo contra um time também que não é muito forte jogando fora de casa. Por fim, para finalizar as nossas dicas seguras, vamos falar do glorioso Palmeiras, que vai estar encarando o Vascão lá na Colina do Gigante. Como que tem sido o Vasco ultimamente? Uma bosta. Mas como que tem sido o Vasco para os meios de campo? Uma mãe. O que tem acontecido? Lucas Evangelista saiu de lá com ponto pra caramba. Thiago Maia ainda com os desarmes se eternizou lá. Mateuzinho 8.4. Você pode ver que não teve nenhuma rodada. Tietê aqui com 2.8, que pro Tietê já é bastante. Não seja ingrato, ele fez gol, tô brincando, mas ainda assim, você pode ver que sempre teve pelo menos um meio de campo aí que saiu te deixando satisfatório. E satisfatório também é o que a gente tá buscando, não dá pra gabaritar todos, tô brincando, vamos sim, mitar menos de 300 nem comemoro. Ganância! Como que tá o radar aqui? Você vai ver que esse radar já é um pouco mais complicado. Você já vê que a gente tá escalando o Zé Rafael muito pelo que é cedido pelo Vasco, ao contrário do que a gente estava fazendo no Inter, que era muito pela execução. Se a gente vê, o Vasco está cedendo acima da média assistência, desarme, finalização defendida, finalização para fora e quase falta sofrida, ou seja, para todo mundo. Fato é que gol não é exatamente o ponto que você vai estar penalizando o Vasco. Pode ver que ele cede menos 60% pontos em gol do que a média do campeonato, não é nada um carrasco aí. Só que a gente tem muita oportunidade em caras que são finalizadores, desarmadores e caras que vão dar assistência. Você viu no último jogo, nesse novo formato agora, sem o Patrick de Paula, o Zé Rafael junto com o Veiga tem feito uma dupla bem ofensiva e o Zé Rafael ganhando aquele papel de desarmador, garçom aí que a gente já viu em tempos passados. E se a gente olhar o breakdown, se a gente olhar a quebra aí dos scouts dele jogando em casa, você vai ver que é um cara que tá com uma média de 2 desarmes por jogo, acima da média do campeonato, que é de 1,5. É um cara que tem umas pontuações em gols e basicamente ele tá acima da média em todos os scouts que a gente tá olhando aqui, o que me deixa muito mais confortável. Fato é que ele não tem mitadas o suficiente para garantir a entrada nele no Olimpo. A gente vê que teve uma queda recente, mas ele está em 2 rodadas ascendendo aí a média dele. Por isso, eu acho que vale a gente tentar surfar nesse momento de crescimento de Zé Rafael. O Vasco está no momento ruim, o Palmeiras no momento bom, e é um jogador que, quando a gente compara os scouts, tá acima em tudo. Ele também tá acima em cartão amarelo e falta cometida. E a gente já sabe que o cara já tem, inclusive, cartão vermelho no currículo dele. É o ponto de atenção. Todo jogador vai ter um ponto ruim. Tome cuidado, mas é o que acontece. Eu acho que ele vai ter muitas oportunidades de participar como garçom e aumentar a média dele de desarme aí. Tranquilo? O próximo nome que eu quero falar é do glorioso Mengão. Mengão aí que altos e baixos, ou ganha de muito ou perde pra caralho. Por isso a gente vai ver se a gente consegue salvar. E é claro que o nome que a gente vai estar falando aqui já não é nenhum suspense. A gente vai estar tentando ver se vale a pena ou não colocar o glorioso Everton Ribeiro, que vai ser uma das dicas moderadas do canal aqui. Fato é que quando o Galo tava jogando em casa, ele já eternizou alguns caras, beleza? Então Dodi 5.7, tudo em desarme, Robinho 10.1, Arauz fazendo 14, Sobral 5.1, Evangelista 8.2, Benítez 8.9. Então assim, não é como se o meio de campo do Atlético Mineiro seja uma muralha mineira aí parando os outros times. Até porque a gente já conversou bastante disso em vídeos passados. O Atlético, ele impressiona pelo volume ofensivo e decepciona pela qualidade técnica defensiva. Se a gente olhar o radar, ainda assim, a nossa escalação é 100% pelas palmas do que o
Flamengo tá fazendo e não pelo que o Atlético Mineiro tem cedido. Olha como esse polígono azul é absurdo. O Flamengo tá quase 100% acima da média em assistência, em gol. É absurdo. Quais são os pontos que o Atlético Mineiro oferece? É desarme, eles estão em torno de 20% acima da média, tanto do cedido quanto do executado. Então é o nome que a gente poderia olhar. Só que quando a gente pensa no Everton Ribeiro, a gente não está pensando em desarme. Eu tô colocaria o Everton Ribeiro apostando nisso daqui, que é um meio de campo que tem sido avassalador e está jogando contra o time que oferece algumas oportunidades, apesar de não ser as oportunidades necessariamente de gol. Então é uma aposta pela execução mais do que pela oportunidade. Se a gente olhar o gráfico dele, você vai ver que a barrinha de gol dele lembra muito a do Vinícius, ou seja, é um meio de campo goleador, não é um meio de campo desarmador. Olha isso daqui. Abaixo da média do campeonato, menos de 2 desarmes por jogo. Não é o cara que está se destacando por causa disso. Mas está aparecendo em finalização defendida e finalização para fora, está acima da média do campeonato e também sofrendo bastante falta, até pelo perfil vibrador dele aí, beleza? O que impressiona é que ele está abaixo da média em faltas cometidas, coisa que a gente já viu que o Zé Rafael estava acima, então é um cara um pouco mais contido e ainda não tomou cartões amarelos jogando fora de casa. Tá aí um ponto maior. Tal como é comum no time do Flamengo, passes errados, tá? Então, se a gente tá vendo aqui, é uma média de 8 passes incompletos por jogo, o Arrascaeta tinha uma média de 12, o Thiago Maia tá com uma média de 5. Tem sido uma tendência aí do time do Flamengo errar muito passe, né? O Domini podia ver isso daí no treino para parar de ferrar o nosso cartola. Fato é que quando a gente olha a tendência dele do ponto de vista de média, recentemente adentrou o glorioso antro dos top 30 meios campos e a gente também vai tentar surfando, apesar de ter tido uma queda, foi no jogo de São Paulo, foi um jogo bem atípico aí do Flamengo. Vamos ver se ele consegue retomar a ascendência, pelo menos cravar um gol. Eu não acho que o Flamengo tem tanta chance de ganhar assim do Galo dentro de casa, mas com certeza eu acho que o Everton Ribeiro tem oportunidades de pontuar, tá desvalorizado, é uma chance de você fazer um dinheirinho aí. Só que agora eu vou olhar do outro lado, porque se eu falei que o Galo também oferece oportunidade, eu não acho que o meio de campo do Mengão é nenhuma muralha impenetrável. O Flamengo já eternizou Vinícius do Ceará, que a gente está recomendando, Daniel do Bahia, 8.1 para o Galdesani. Quem não lembra do Gustavo Ferrarese fazendo 2 gols lá, 15.8, e o glorioso Patrick também do Internacional com 12.5. Então assim, já tiveram muitas oportunidades. Se a gente olhar no radar, você vai ver que o Flamengo está cedendo acima da média gols, assistências, faltas sofridas, faltas para fora foi foda. Finalizações para fora e desarme. Você vai ver que desse lado, muito mais a gente está tentando escalar agora pelas oportunidades, porque o quadrado, o polígono azul, apesar de estar acima da média, não está tão bem assim acima da média. Nada como quando a gente viu o glorioso Flamengo anteriormente. Fato é que eu acho que a gente tem oportunidades aqui em alguns scouts de segurança, muito mais do que apostar em assistência e gol. Eu vou estar indo para os caras aqui que tem oportunidades de sofrer falta, porque é alguma coisa que o Flamengo tem feito muito fora de casa, e desarme. E aí o nome que eu vou estar trazendo aqui é o Jair. Eu não estou pensando no Natan. Como que o Jair tá? O cara tá quase na média de 4 desarmes por jogo, é um cara muito sustentável, lembra muito o perfil do Patrick, que a gente conversou há pouco, já fez alguns gols. É claro que esse gol aqui tá muito mais espelhado do que ele fez com o São Paulo, né, naquele jogo que foi muito atípico para ele, mas é um cara que costuma tomar na média 2 faltas por jogo. Pensa assim, se ele manter a média dele de desarme e de falta, eu já tô falando que ele já tá quase saindo de 5 pontos. É absurdo, é uma excelente oportunidade aí pro seu time. E também é um cara notório por dar algumas assistências, pode ser uma saída. Qual que é o ponto que me deixa um pouco mais chateado? São as faltas cometidas dele, que tá na média de 2. Então acho que não é nada improvável dele fazer 3 a 4, especialmente jogando contra o meio de campo mais veloz, que é o caso do Flamengo aí. Então a gente já tem que estar contemplando isso, mas não é um cara que toma muito cartão amarelo, pelo menos está abaixo da média do campeonato, e só erra 4 passes na média por jogo, que é um número que eu gosto muito, bem melhor que quando a gente olhou o Everton Ribeiro, tá errando na média 8. Como que tá a média dele comparado com o campeonato, Patinhas? Ele é a zona intermediária. Ele está acima da média dos meio-campos, mas não está entre os top 30 meio-campos do campeonato. Recentemente, você poderia argumentar aqui que ele está numa tendência leve de alta, mas eu ainda advogo que ele está numa oscilação, que é um pouco da média dele ali, nos seus 3,5, 4 pontos. É uma dica moderada, no sentido de que eu acho que ele tem as oportunidades de manter o comportamento dele frente ao meio de campo, que tem cedido pontos, que é o caso do Flamengo, especialmente jogando fora de casa. Eu não acho que ele vai dar uma mitada extrema, mas é uma boa chance de você tentar garantir uns pontinhos, porque ele também vem desvalorizado depois da derrota aí do Atlético Mineiro para o glorioso Palmeiras.
E agora a gente entra no território da ousadia. Ousadia e alegria, a gente vai estar falando dos nossos dois últimos nomes. Vou estar falando assim do glorioso Gustavo Ferrares, que está encarando o Corinthians. Qual que é o perfil do Corinthians jogando fora de casa? É difícil saber. Ou ele vai no máximo dar 2.4, como ele deu pro Bruno Tubarão, ou ele vai dar 16 pontos igual ele deu pro Nenê, 20 pontos igual ele deu pro Hiroan, 2.5 igual o Fernando Sobral. O fato é que o Corinthians acabou de ser eliminado, não está numa fase boa e o Dragão está tentando se recuperar depois de alguns jogos complicados aí. Se a gente olhar, o Atlético Goianiense está acima da média em todos os scouts observados, todos, é absurdo isso, com oportunidades de gol e finalizações defendidas oferecidas muito mais pelo Corinthians do que a média do campeonato. Se a gente olhar o perfil do Gustavo Ferrares, isso está sendo comprovado tanto aqui em finalização defendida acima da média e do ponto de vista de gol também acima da média. É o nome para olhar. Patinhas! Olha o gráfico de média do cara. Tá caindo, tá despencando. Eu sei. O cara saiu do Olimpo e depois ele só despencou. Então, ficou só gastando aí a cota dele, que foi aquele jogo que ele fez 2 gols em cima do Flamengo. Fato é que agora ele tá estabilizando, mas tá estabilizando entre os 2,5. E a gente já sabe que ele já fez muito gol. Pode fazer de novo num time que tá desmantelado aí. Com certeza é ousadia, mas é um cara que já mitou antes, tem oportunidade de imitar, tal como mostra o perfil dele aí. Por fim, eu vou estar falando de um nome um pouco diferente, mas novamente é um confronto que está muito badalado. São Paulo vem muito embalado aí, depois de uma puta vitória, mas depois saiu do Lanús. Será que ele vai manter esse comportamento no Brasileirão separado das competições internacionais? Vai estar encarando o Goiás. Goiás que já eternizou Charles, já eternizou Gabriel Menino, e se a gente olhar o radar, o melhor nome são caras que têm finalizações, mais finalizadores, goleadores e finalizações para fora. Então é full finalizador, é menos sustentação. E o nome que eu vou estar trazendo é o Gabriel Sara. Gabriel Sara, que já fez 2 gols naquele jogo contra o Santos, está numa média ascendente, mas ainda está na zona intermediária. Se a gente olhar, você vai ver que ele não é do perfil desarmador, ele é muito mais do perfil finalizador. Você pode ver que nem desarme, nem falta sofrida, que é o que você costuma ver nesse cara mais de sustentação. Ele é um cara que agora está bem mais ofensivo nesse modelo do Diniz, com uma média de gols acima, uma média de gols por jogo acima da média do campeonato, finalização fora, finalização defendida, é um bom nome para você que quer arriscar. O que me preocupa? Ele tá na média tomando um cartão amarelo a cada 2 jogos, não, a cada 4 jogos. Então assim, não acho que é 100% seguro também, ele pode te decepcionar. É a nossa categoria de dicas ousadas. Vou resumir aqui que a gente já tá falando há muito tempo, mas espero que vocês tenham gostado. Nossas dicas seguras vão ser Vinícius, Patrick, Zé Rafael, meio de campo com Jair, Everton Ribeiro, e lá na parte mais ousada a gente vai estar pensando num Gustavo Ferrares e num Gabriel Sara. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentam aí se teve algum nome que eu não falei. A gente vai nos comentários, roda o modelo e passa os números 100% para você também. Entra no Telegram que a gente vai divulgar todos esses gráficos 100% de graça, que não tem grupo de sócio. Aqui é só de um cartoleiro para o outro. Entra lá no nosso Insta e, como sempre, vai Cartolinha!